O que é, na realidade, uma marca pessoal e como se constrói? É isso que vamos descobrir neste episódio do É a Comunicar que nos entendemos, com aquela que é a referência em gestão de marca pessoal e liderança em Portugal. Licenciada em Gestão de Recursos Humanos, pós-graduada em Sistemas Integrados de Gestão e em Personal Branding e mestre em Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Raquel Soares é autora do livro Personal Branding, o guia para uma marca pessoal de sucesso e organizadora do Personal Branding Summit Portugal. Olá, Viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Raquel, muito bem-vinda ao É Comunicar que nos entendemos. Olá, Marta, é sempre um prazer falar contigo. Desta vez vamos gravar as nossas conversas. É assim que eu vejo este podcast, que eu sou fã, super fã, e tu sabes disso. Portanto, muito obrigada pelo convite, que eu estou mesmo muito feliz de estar aqui hoje contigo. Temos um apreço mútuo no nosso e cruzamos também no nosso dia a dia, no nosso trabalho. É mesmo um grande gosto receber-te, Raquel. E é isso mesmo, vamos colocar aqui no domínio mais público alguma daquelas, algumas partes das nossas conversas sobre estas questões das marcas pessoais e do personal branding, mas eu antes queria te fazer uma pergunta, que é: o que é que tu querias ser quando eras pequenina? Antes de chegarmos aqui a este mundo encantado das marcas pessoais. Antes de chegarmos a este mundo, encantado nem sempre é encantado, Marta. Às vezes isto de facto não é assim tão encantado como as pessoas pensam. Mas olha, é muito interessante fazer-me esta pergunta porque vou recuar, não é? Acabo por recuar mesmo aqui ao meu secundário, em que não falo muitas vezes disto, mas eu queria ser jornalista. E então eu tive assim na secundária, enquanto eu andei ali do 10º ao 12º ano, portanto era assim, foi assim uma coisa muito assumida, então eu fiz muita formação na área, na altura na Senjor, cheguei a fazer formação na Senjor. Tive um artigo que foi premiado com uma viagem a Bruxelas e a visitar lá também uma série de jornalistas que estavam a trabalhar já na altura no Parlamento Europeu e foi muito interessante isso, como é óbvio. Participava no jornal da escola, no jornal de Hermesinde, não é? Porque eu na altura vivia em Hermesinde com os meus pais e então foi assim, o objetivo era, eu sempre me via muito na parte da escrita, sabes, e olhar para a pessoa. Portanto, depois, entretanto, olha, isto mudou, o objetivo ficou pelo caminho e é muito importante nós pensarmos nas influências que temos na nossa vida. Eu no 12º ano, tive uma professora que na altura falava muito destas profissões do futuro. E então era aquela coisa, não é? O jornalismo era muito complicado, já na altura era muito complicado, de facto, ter essa carreira. E então veio, não é? Chegou a mim um artigo na altura que falava de gestão de recursos humanos. Eu dizia, é isto, eu quero. Olha, eu gosto de gestão, que gostava também, em boa verdade, e gosto de pessoas, portanto, também gostava ali da parte da psicologia, mas não via nem um lado nem no outro, então eu via nesta área quase que aqui um complemento muito bonito do que eram duas áreas que eu gostava bastante. Na altura foi complicado convencer o meu pai a deixar-me fazer esta formação, mas porque não havia, eram as primeiras fornadas em Portugal desta licenciatura, mas pronto, lá o consegui convencer e de facto nunca me afastei da área até há 15 anos atrás ter decidido abrir a minha agência de gestão de marcas pessoais e estar unicamente a trabalhar nesta área. Mas, como é óbvio, passei pelo mercado corporativo dentro da área da gestão de recursos humanos, sim. Sim, e perguntar-te também isto, que é como é que se dá esse pulo da gestão de recursos humanos para esta área, então, em concreto, do personal branding e das marcas pessoais? Quando é que tu percebeste, em que momento é que tu percebeste que era uma área que te fascinava ao ponto de querer estudar mais sobre isso e depois abrires a tua agência, que depois se repercutiu no livro, já lá vamos com calma, mas como é que se deu essa passagem de RH para o personal branding? Olha, é uma passagem,
foi muito interessante na altura. Eu nunca me afastei, sabes? Este tema esteve sempre muito presente na minha vida, porque no fundo toda esta área de personal branding surge com Tom Peters, na altura com o artigo de Brand College You, não é, que foi publicado na revista Fast Company. Ainda se consegue ler esse artigo, que eu aconselho, que é assim uma delícia de se ler. Portanto, eu quando li na altura, andava eu ainda na faculdade, quando ele saiu, eu nunca deixei de estar a trabalhar essa área. Portanto, eu fiz imensa formação, eu sempre que ia, em Portugal não tínhamos formação específica dessa área, mas cheguei a fazer na London Business School, na altura havia já a ligar aqui à liderança, que eu achei muito interessante. Portanto, eu fui fazendo, sempre que eu podia, fui mantendo esta formação. Não aplicava de uma forma isolada, porque não é, estava ligada à parte da gestão de recursos humanos. Houve efetivamente um momento da minha vida profissional, sabes, Marta, que houve uma empresa que entrou aqui em insolvência e foi muito complicado para mim, porque foi recuar, não é, realmente na altura a pensar, eu vou gerir as marcas, não é, as marcas na marca. Só que de repente, e todas as pessoas que já passaram por esses processos de insolvência, de facto não é uma fase bonita, nada bonita, muito injusta, e que de repente muda a vida de muitas pessoas. E aquilo mexeu bastante comigo, para te ser franca, mesmo a título pessoal. Foi muito complicado de perceber. E então, não é que vem de repente tudo que eu sabia sobre esta área e aplico a mim, Marta, sabes? Tudo que eu sabia sobre personal branding, eu de facto parei e apliquei em mim. Na altura, ainda quase que aqui em guardanapo, sabes? Assim, uma coisa meia tosca, sabes? Sem aquele glamour todo. Não, era eu decidir que eu queria continuar na área da gestão de recursos humanos, porque eu gosto de trabalhar com pessoas, mas gosto mesmo muito, sabes? O meu foco são as pessoas, mas eu não queria voltar a estar na área da gestão de recursos humanos no mundo corporativo como eu tinha estado até então. Então, quando eu começo aqui a aplicar tudo que eu sabia e tinha aprendido sobre personal branding, surge a metodologia To Be, que eu ainda hoje aplico aos meus clientes, e eu testei em mim o que é que eu queria fazer. Quando eu começo a perceber, havia em Portugal nessa altura uma lacuna muito grande de posicionamento, as pessoas eram competentes, percebes? Havia muito esta coisa de as pessoas são competentes, têm competências técnicas e pessoais altamente de excelência mesmo, mas havia uma dificuldade muito grande de colocar tudo isto no mercado, se posicionarem de uma forma correta. E então, quando, quer dizer, de repente vem um amigo do amigo, sabes? Às vezes algumas pessoas até me diziam: olha, se calhar não faz muito sentido anulares uma carreira nessa área e agora começar, quer dizer, uma agência em Portugal. Tinha um amigo meu que na altura até dizia: mas tu vais, quem é que te vai pagar para ver um currículo, sabes? Foi aquela coisa assim de. E eu pensava: mas isto não é só um currículo, não é? Muito mais. E passado um tempo, até mais tarde, esse meu amigo, né, mandou-me: olha, no meio destas coisas, olha, por favor, vê o meu currículo, que eu quero mudar de agência. Ele era designer. Eu quero mudar de agência e vês, por favor, o meu currículo. Sabes o que é que eu lhe fiz, Marta? Na altura, liguei-lhe e disse: eu vou ver o teu currículo, mas tu vais pagar. E lembro-me dele parar e dizer: é isto, sabes? Tudo que tem a ver com gestão de marca pessoal, e as pessoas confundem muito, na altura com o currículo, hoje em dia com as redes sociais. Então não se consegue perceber a dimensão que isto acontecia. Portanto, eu na altura pensei, não vai ser uma transformação, eu não senti, Marta, que fiz uma transformação, sabes, estar numa área completamente distinta e estar noutra. Aliás, eu tenho noção que todo este meu percurso no mundo corporativo e toda a minha formação académica dentro da área da gestão estratégica de pessoas me dá, de facto, aqui uma competência e uma exclusividade da forma como eu aplico o meu conhecimento com as pessoas, porque eu continuo a trabalhar com empresas, não é? E então eu não vejo uma transferência, eu vejo uma transferência do saber, sabes, e da experiência, e não esta mudança tão radical. A mudança radical foi eu passar a ser empresária, não é? Porque depois ninguém nos ensina, e tive muita dificuldade no início, que era Sim, pensar aí há em uma mim como série de gestora. desafios, não é? Adjacentes a isso. Oh, Raquel, uma das tuas premissas, não só do teu livro, vou mostrar aqui do Personal Branding, que tem aqui todo, é literalmente um guia para uma marca pessoal de sucesso. Uma das tuas premissas, não só no livro, mas também em quem te conhece e quem lida contigo, é de que todos nós, absolutamente todos, somos uma marca pessoal. Quer queiramos, quer não, certo? A diferença é se a trabalhamos de uma forma alinhada e com o posicionamento certo.
lanço esta pequena provocação para nos explicares isto e para explicares isto às pessoas, que é efetivamente assim, não é? Portanto, todos É, nós somos uma marca pessoal. A questão é o que fazemos com isso. essa é mesmo, é desafiador as pessoas às vezes verem-se como uma marca, porque olham sempre de uma perspectiva errada, sabes, Marta? Porque acham sempre, olha, era aquilo que eu te dizia há pouco, que acham que eu quando vou gerir uma marca pessoal, a minha marca pessoal, vou ter que me expor nas redes sociais. E a comunicação que se faz, um plano de comunicação, exatamente como se tu fazes para uma empresa ou para um produto, ou seja, o que for, de facto é feito um plano de comunicação para aquela pessoa, mas vamos definir o que é que vai existir de exposição. Porque de repente, olha, eu falo muito nisto da exposição que as pessoas devem ter, tem que ser de facto aqui um pouco. Tu tens que balizar muito bem. Eu tenho sempre aqui, explico isto sempre aos meus clientes, que é, tu tens que definir, do ponto de vista pessoal, onde é que estás disponível até a passar o que é que tu gostas, não é? A Raquel gosta de fotografia, gosta de animais, gosta de arquitetura. Ok, são questões pessoais que eu estou disponível para partilhar, mas tudo que tem a ver com a minha vida íntima, aliás, a própria palavra diz-nos isso, é íntimo. Portanto, eu defini que até ali eu não vou partilhar porque não vai acrescentar em nada. E então acho que se confunde muito isto e entramos aqui neste ruído todo que hoje em dia que até causa muitas das vezes até o afastamento. E aí para te responder que é, nós somos uma marca automaticamente, não é? Porque tu tens uma identidade, tu tens um posicionamento, tu tens no fundo uma reputação, tens uma imagem, todos estes pilares que estão aqui à volta da tua gestão de marca. Há pessoas que não querem fazer nada com isso e dizem não, eu não quero e vão estando, não é? Porque até não têm uma gestão de carreira, não há ainda um objetivo até definido e muitas das vezes não entendem a vantagem e as oportunidades que até podem ter com isso, porque não entenderam, acham que é algo fake, sabes? E então acham que não é para elas. Eu ouço às vezes estes comentários, não é? Não, isso não é para mim. Talvez haja aquele preconceito de que se poderá plastificar ou que se poderá artificializar e não é de todo isso, não é, Raquel? Sim, Não é isso que tu fazes, nem é isso, nem é essa a tua metodologia de todo. não. Explica-nos então o que é o personal branding, como forma mais simples, no melhor sentido, para que quem não está tão familiarizado com o termo possa entender melhor. Olha, talvez seja mais fácil até explicar-te estes 5 pilares que eu defendo. Há mais, eles estão muito inspirados. O Tom Peters, na altura, com aquele artigo, de facto foi uma referência para mim, ainda hoje continua a ser, sempre que ele continua a falar desta área. Há imensos autores de referência a nível mundial, mas sempre aqui com suporte na. Houve alguns que já tinham iniciado, mas não de uma forma tão, sabes, tão objetiva e concreta como Tom Peters fez. Com base nisto e depois de toda a análise e investigação que eu fiz do ponto de vista mais científico, eu de facto identifiquei que há 5 pilares que incluem esta tua gestão. E isto para as pessoas entenderem que se é gestão, nós vamos ter que gerir algo. Vamos medir, vamos criar. Aliás, por ser um sistema, tudo que tu fazes num pilar vai ter impacto no outro e por aí fora. Então começamos pela identidade. O facto das pessoas não se conhecem, Marta, sabes? Eu cada vez mais chego a esta conclusão com clientes, com pessoas que vamos conhecendo. Esta identidade é logo à partida algo que dizemos com muita frequência. Sim, eu qualquer dia vejo. Eu sei que sou assim. Então a própria pessoa quase que se bloqueia um pouco do que é o seu conhecimento e vai adiando simplesmente por desconforto, porque de facto não é simpático às vezes assumirmos aqui algumas questões nossas e é doloroso esse processo. Portanto, as pessoas têm tendência às vezes para afastar isto. Portanto, identidade. Depois o posicionamento. E o posicionamento também se fala muito e às vezes de uma forma romantizada, sabes? Mas o posicionamento é onde tu decides posicionar. A Raquel Soares decidiu-se posicionar em personal branding, com toda a sua bagagem de formação e de experiência, mas eu posicionei-me onde é que eu quero que as pessoas retenham o meu nome. Depois temos a reputação, este pilar que é tão esquecido. De vez em quando vemos aqui alguns casos de crise, lembramos que afinal a reputação de facto é tão importante que pode arruinar de facto a vida de uma pessoa, pode arruinar negócios.
E eu diria que, sabes, dos 5 pilares que eu trabalho, eu digo sempre isto, há anos que eu digo isto, a reputação é o pilar mais frágil. E se nós o perdemos, podemos ter muita dificuldade a recuperar e às vezes podemos não conseguir recuperá-lo. Portanto, este é o terceiro pilar que podes gerir. Depois vem a imagem. Então, há todo aqui um glamour à volta da imagem, porque as pessoas preocupam-se muito com, sabes, com o que vão vestir, e não é só isso. De facto, é importante, porque tu estás a comunicar uma coisa, eu estou a comunicar também algo, não é? O facto de escolher hoje uma cor mais clara teve a ver com o teu podcast, como é óbvio, porque estamos a falar do ponto de vista digital e então as cores claras tendencialmente aproximam mais do nosso interlocutor, não é? E se nós extrairmos só o que nós temos em termos de imagem nossa, é toda a narrativa que nós contamos à nossa volta, não é? Tu tens uma máquina de escrever, tu tens aí flores, os detalhes das flores, porque tu és uma mulher de detalhes, que eu sei que tu és, e olha, temos muitas coisas em comum, porque eu também tenho as flores. Portanto, toda a nossa comunicação visual tem um impacto muito grande, porque o outro lado, não, o cérebro ainda não está tão atento, e então a comunicação entra de uma forma mais pura, de uma forma assim leve para explicar a importância da imagem, porque é que tem tanto impacto. Eu, na altura, quando escrevi o meu livro, procurei vários estudos e houve dois que eu encontrei, de facto, muito interessantes e fundamentados de duas universidades, uma europeia e outra dos Estados Unidos, que provava realmente que nós, em 7 segundos, que criamos uma opinião acerca de uma pessoa. 7 segundos é mesmo muito pouco tempo. Portanto, nós só estamos a comunicar a imagem. Portanto, são todos códigos que nós estamos, através da nossa imagem, que nós queremos que a pessoa, de facto, fique crie uma opinião sobre nós. Daí a importância de todos os códigos visuais que nós utilizamos neste pilar. E, por último, a comunicação. Se pensarmos em todos eles, nós temos que os comunicar verbalmente, a escrever, não é? Passamos a vida a comunicar de uma forma, ao telefone, nós estamos sempre a comunicar. E então não se valoriza às vezes a procurar o nosso tom de voz, sabes, o nosso tom de escrita, dar atenção às palavras que nós utilizamos com mais frequência e porque é que nós utilizamos, tem muito a ver até com o nosso perfil de personalidade, portanto, é tão profundo que, como é óbvio, quando tu tomas a decisão de gerir a tua marca, tu tens todas estas variantes que têm um impacto. Se tu as vais gerir, vão ter um impacto no resultado que tu vais propor fazer, não é? Quer para ti de uma forma direta em carreira ou negócio, não é? Porque cada vez mais as empresas estão a ter esta noção e a utilizar também estas ferramentas. Portanto, de uma forma resumida, se é que se consegue dizer isto de uma forma resumida, expliquei-te estes 5 pilares, sabes? E a forma que não estão ligados e o impacto que tem do que tu fazes num tem impacto no outro e, obviamente, no seu resultado. E pergunto-te, as redes sociais, o digital no geral, vieram alavancar ainda mais esta necessidade, de se fazer esta gestão de uma forma, consciente. E, pergunto-te isto porque nós, mesmo na nossa vida profissional, cada vez mais nos cruzamos, porque efetivamente, e também já falei várias vezes sobre isto, mesmo com os clientes e nas aulas de relações públicas, enfim, hum, que é cada vez mais nós, que trabalhamos a área das relações públicas, da gestão de crise, da comunicação e da assessoria de imprensa, necessitamos, que as pessoas com as marcas, as organizações, instituições, enfim, com as quais trabalhamos, tenham esse trabalho e façam esse acompanhamento efetivo e responsável da gestão da sua marca pessoal. Isto porque ainda anteontem aconteceu isso, uma notícia de um cliente que saiu com base literalmente numa atualização do LinkedIn. Não é a primeira vez que isto acontece, não será certamente a última, e, hum, é verdade, Raquel, as redes sociais e o digital vieram acelerar esta necessidade, ou seja, existem novos palcos, existem novas formas de comunicar, obviamente, mas isso deve aportar ainda mais responsabilidade e consciência. Vieram, sim, Marta, veio claramente a acelerar, porque primeiro as pessoas passaram a ver, não é? A verem-se, a perceber o impacto que têm, gostam ou não gostam, portanto começaram a ter mais fotografias. Se repararmos, vou utilizar o LinkedIn porque é de facto a rede que eu utilizo e tu também utilizas bastante.
Se começares a olhar, cada vez mais é raro encontrares o profissional que não teve o cuidado de não ter uma boa fotografia. Começaram a ver, não é? Começaram-se a ver, portanto as pessoas começaram a entender, espera, realmente eu não estou aqui a comunicar quem eu sou. E depois é perceber a oportunidade de terem palco, como tu disseste, usando a tua expressão, e bem, é criarem o seu próprio palco. O que é que eu sinto? E as redes, repara, as redes são importantes, porque, como é óbvio, tu para teres autoridade, tu tens de chegar aqui a pessoas, tens que chegar ao teu nicho. Eu acho que o que se tem confundido aqui no meio da utilização das redes sociais é, se calhar, adotar um palco que não é o teu, mas se calhar é o de outra pessoa, percebes? Eu sinto que as pessoas estão muito mais preocupadas em ver o que A, B ou C estão a fazer e enchem esse palco, sabes, com mensagens que são tantas que depois até se tornam quase que inócuas, portanto não há impacto. Então, É ruído e é não ruído, comunicação, talvez. é ruído, e tu até acabas por criar quase que aqui um afastamento, que é eu já nem quero ouvir mais esta pessoa. E tanto as redes sociais como a própria inteligência artificial, o que é que tu traz? Tu de repente tens aqui, é ótimo, e eu sou também adepta de utilizar, claro que sim, com isto não quero dizer de rejeitar, mas acho que nós temos é que aprender a utilizar estas ferramentas, sabes? Quer as redes sociais, para que tu fiques memorável nas pessoas, na cabeça das pessoas, pela forma correta, como tu queres realmente ser lembrada, não por excesso, sabes, mas se calhar pelo bom conteúdo que tu fazes, e tu és um bom exemplo, és um exemplo de referência para mim como tu utilizas as redes sociais, porque traz informação, traz sempre conteúdo que é válido, portanto tu não vais publicar nada que não vai agregar valor. E tu tens esta necessidade tão grande, porque as pessoas estão permanentemente a comunicar, sabes? E tem que ser àquela hora, e tem que ser não sei o quê, e E esquecem-se de uma X coisa importante. conteúdos por semana e que tem que ser X, não sei, tipo, É ótimo não, que as plataformas adoram isto, não é? Mas se calhar nós temos que gerir o que é o algoritmo disto, não é? A fome do algoritmo desta história, ou o ego. Tu estás a publicar para te posicionar ou estás a posicionar para alimentar. E isso muda tudo, o que é, eu se calhar posso passar semanas sem publicar, e olha, eu digo isto e eu de facto até, eu não sou o melhor exemplo de coerência nas publicações, porque, olha, eu passo a minha vida a gerir marcas de outras pessoas, como sabes, não é? Portanto, muitas das vezes eu própria, e para mim esta premissa está muito assente nessa decisão, que é, vou partilhar ou não vou partilhar? Eu nunca vou partilhar algo que eu acho que não vai acrescentar nada nas pessoas que me seguem. que te Portanto, acompanham, claro, claro que sim. E é o que isso. faz, é o que faz sentido o ritmo poderá também ser diferente e tu saberás melhor do que eu, de acordo também com a nossa própria profissão, com o nosso próprio ritmo de trabalho, não é? Portanto, no nosso caso, que estamos muito nos bastidores, estamos mais a fazer do que a mostrar que o fazemos. E também há aqui um pouco sempre aquela questão de em casa de ferreiro, espeto de pau, não é? Por vezes acontece e que tentamos aqui combater. Raquel, nós já falamos do teu livro, ele está a fazer um ano, mais ou menos, que foi lançado. Hum, Foi o primeiro, eu disse no início e continuo a dizer, és a referência em Portugal nesta área, na gestão de marcas pessoais e de liderança. Foi o primeiro livro que sistematizou, perdão, imensa informação. Isto é realmente aqui uma bíblia quase. Qual é o balanço que fazes deste teu bebé? Eu não diria que é um bebé, que os meus dois filhos não é, iriam ficar. Mas olha, eu diria que foi um trabalho tão complexo de o escrever, sabes, que quando está a fazer um ano, assim, aliás, já fez um ano, quando lancei, foi em março, e quando eu o vi nas mãos, aliás, eu emocionei muito quando fui buscar a gráfica, porque eu fiz questão de ir conhecer as pessoas que estavam na gráfica e ir buscá-lo em primeira mão. E estás-me a perguntar, e isto eu estou a recuar a esse momento. Eu emocionei-me tanto quando estava, sabes, aquela coisa de entrar na gráfica e de repente vês todo o processo. Não sei se as pessoas têm, não é, se têm noção dessa ideia, mas o livro entra em várias fases. E de repente, quando eu entro, eles foram impecáveis, foram amorosos. A parte editora, na altura, facilitou, como é óbvio, esta ligação. E quando eu entro, e eu digo, ai, é o meu livro, não é? E de repente eu só chorava, sabes, de uma coisa tão. Primeiro, muito aliviada, porque foi, sabes, foi uma. Não estava nos planos, Marta, foi um convite
da Porto Editora, e que eu pensei, ok, realmente se calhar isto faz sentido, e então vamos lá. Mas depois vem o outro lado, que é, eu não estava habituada a pensar como escritora e a agir como escritora, a escrever como escritora. Então eu tive que me posicionar dessa forma e demorou algum tempo, sabes? As páginas vazias aconteceu muito, sabes? Olhar e não é estar ali o computador e, ok, não é isto, e escreve e volta a escrever. Portanto, olhando aqui, fazendo esta retrospectiva, o que é que eu sinto e que me deixa muito feliz? Muitas pessoas que eu tenho tido muito esse feedback que tu dias e fico muito feliz e agradeço também e fico duplamente feliz de dizerem isto, que é um livro intemporal, sabes? Que está muita estrutura, há aqui muita coisa ele foi pensado precisamente para ele ser intemporal, porque há aqui coisas que vão ser basilares na tua parte da Também identidade, de na parte. consulta, imagina, alguma dúvida que se tenha de alguma área em concreto é possível, quando digo uma bíblia também um manual, um guia mesmo. Sim. E eu tenho visto fotografias assim, sabes, apontados e cheios de post-its, e as pessoas são umas queridas e vão partilhando. E eu, na altura, tive o cuidado de deixar. Tu tens um QR Code que te leva, portanto, quando vai havendo aqui algumas novidades, para mim foi uma forma de eu ir mantendo aqui depois o canal com os leitores. Portanto, que se acederes ao QR Code, vais tendo lá sempre aqui novidades. Portanto, e então eu na altura, para mim foi muito importante escrevê-lo dessa forma. Trouxe mais literacia, Marta. Se me pedires, olha, como é que tu resumes este ano, acho que ele trouxe literacia sobre toda esta questão de personal branding, que as pessoas de facto não sabiam, não tinham até sequer pensado nelas de facto dessa forma, e que deu resposta a muitas das dúvidas que tiveram ao longo da sua vida profissional, e que muitas ficaram aqui a perceber que há oportunidades que já perderam, então querem garantir que não vão perder mais. Então esse conhecimento, acho que foi assim missão cumprida, e que o vejo muito feliz. Fico muito feliz de o ver a ter esse impacto ainda hoje, não é? Porque eu também acredito que ele se vai manter aí mais uns anos, como esse guia de orientação, acredito que sim. O que é que não é personal branding e que as pessoas possam ter a ideia que é? Percebes a minha pergunta? Aqueles mitos e aqueles cuidados que as pessoas às vezes se focam num determinado aspecto, a achar que estão a cuidar disso e do seu posicionamento, da sua marca pessoal, mas que na verdade isso não é personal branding. Olha, personal branding não é um ego inchado tão grande que não consegues ver os teus pés. Consegues imaginar isto assim, o balão, não é? Não é. O ego, pelo contrário, um equilíbrio tão grande com o teu ego interior, e conheces tão bem que tu não precisas, tu podes estar calmamente nos bastidores e teres uma marca pessoal muito forte, porque naquele momento estás focada no outro, sabes? E marca pessoal, quando começamos a gerir a nossa marca pessoal, nós estamos muito mais focados até no outro do que propriamente em nós. Não é autopromoção, não precisas de estar nas redes sociais permanentemente a dizer o quão boa tu és a escrever, o quão bom é o teu podcast. São os outros que te vão reconhecer isto. Portanto, não é autopromoção, e é muito confundido isto. O LinkedIn, infelizmente, nos últimos tempos tem sido aqui uma feira de vaidades, sabes? Às vezes ouço esta expressão. E aquela plataforma existiu inicialmente para os profissionais de RH, porque de facto ajudava imenso, mas depois mais tarde aqui como partilha de conhecimento. Esta plataforma é de partilha de conhecimento, portanto não precisas de estar a utilizar recorrentemente frases feitas, sabes? Que depois, quando tu conheces as pessoas, não é nada daquilo. Portanto, não se pode criar uma persona que não existe. Se tu não és empático, se não és simpático, tu não podes estar a promover isso. Porque depois há muito este desencanto, porque hoje em dia, com tanta proximidade, essas mesmas pessoas, sabes, que trabalham tanto o seu ego, né, e projetam-no tanto nas suas partilhas nas redes sociais, também à partida começam a aumentar de facto aqui o seu nível de alcance, portanto a qualquer momento essas pessoas vão estar num contacto mais próximo, numa palestra, num evento, e depois há o desencanto completo, não é? E isto acontece cada vez mais, porque as pessoas projetam uma imagem, uma persona que não existe, portanto é preciso ter aqui alguma atenção.
O que não é mais, há esta ideia pré-concebida que é só para figuras públicas, também é uma ideia pré-concebida. Muito Portanto, qualquer um importante de também nós esse aspecto, não é, Raquel? Sim, pode sim. usar. Não é de todo só para, Não, não. para, para figuras públicas ou para pessoas com cargos de empresas de mais alto nível, digamos assim, não é? Cada vez mais o personal branding pode até ajudar a criar carreiras, não é? De pessoas que estão a começar, por exemplo, não é? Portanto, e que têm um determinado objetivo. Hum, o que é que nós podemos esperar da Raquel Soares? Quando eu digo Raquel Soares, é todo o teu ecossistema, portanto, a tua consultora, tens os livros, tens os eventos, tens aqui vários projetos. O que é que nós podemos esperar vindo de ti aqui a curto e médio prazo? Olha, eu costumo dizer que a transparência e o compromisso estão assim muito, sabes, muito presentes na minha forma de estar com os meus clientes e com as pessoas que trabalham comigo de uma forma geral, sabes? É muito o que eu comunico no online é o que eu comunico no offline e às vezes as pessoas até até acho que ficam mais surpreendidas no offline do que propriamente no online, porque se calhar estou mais presente agora, reconheço isto, estou muito mais presente nas redes sociais, se calhar depois do livro, do que propriamente antes. Eu antes, como sabes, Marta, eu trabalho com muitos clientes que, ao abrigo da confidencialidade, eu nem sequer posso falar disto, não é? Que às vezes perguntam, como é que é um processo de personal branding, não é? Podias partilhar os teus clientes, o que é que se fez, o que é que não se faz. E às vezes eu tenho acordos de confidencialidade que nem sequer posso falar disto, nem as próprias equipas que estão envolvidas. Por isso, esta transparência, este compromisso é algo. E a criatividade, que eu também é algo que me caracteriza, sabes? E os meus dias nunca são iguais. E eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, sabes? E quando eu digo isto, digo de uma forma muito sentida, porque eu sinto que sou uma sortuda, sabes? Sou uma felizarda a fazer o que eu faço, porque é tão bonito ver primeiro sabes, aquela pessoa a ter aquele sucesso e acompanhares isto nos bastidores e saberes que alguns no meio daquele caminho tu fizeste parte daquilo, não é? E isto é tudo muito vivido, às vezes nos bastidores, sabes, não é partilhado de forma pública, portanto, se calhar até torna estas relações depois muito genuínas, muito próximas, e então eu tenho assim os meus clientes, há muito esta conexão, não é? Há muito esta confiança, esta entrega, isso claramente é uma coisa que podem esperar de mim, sim, claro. E é mesmo muito bonito estar nos bastidores, e ver as pessoas brilharem, as pessoas serem elas, não é? Às vezes é difícil de explicar, mas é muito bom fazer parte dos bastidores e ver isso acontecer e de alguma forma contribuir, hum, com o nosso trabalho, cada um na sua área, obviamente, para que isso aconteça. Eu compreendo-te bem e sei bem o que é esse brilho nos olhos. E que não podemos muitas vezes, lá está, como dizem bem, comunicar por questões de confidencialidade. Não te posso deixar ir embora sem, já é tradição aqui não é comunicar que nos entendemos, sem recorrer aqui ao baralho de cartas GoPod, cartas para conversas de podcast inesquecíveis. E, portanto, vamos ver que carta te vai sair, qual é a pergunta surpresa que temos aqui para a Raquel. Vamos ver. Uma boa pergunta. Eu vou mostrar para quem está a ver em vídeo, mas vou ler, obviamente, para quem está só em áudio. O que te mantém motivada em momentos difíceis? Olha, o meu foco, eu sou muito focada e eu vou fazer a ligação deste foco, sabes, do fazer bem, porque eu lembro-me sempre dos meus filhos. Eu tenho dois filhos, nunca falo muito deles, mas eu tenho dois filhos, o Hugo e a Matilde. Aliás, o meu livro tem esta dedicatória, não é? Para o Hugo e a Matilde, que são as marcas pessoais que inspiram a minha vida. Porque eu quero que este meu foco e a minha forma de estar, de uma forma honesta, sabes, honesta, dedicada, que os inspire. Portanto, eu quando preciso de voltar a esse centro, eu lembro-me sempre disto, não é? Como é que eu iria dizer isto? Como é que eu vou ensinar isto? É óbvio que se calhar o papel da maternidade aqui teve muito impacto, é certo,
Mas agora, ao fazeres assim a pergunta, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu quero colocar isto dessa forma, para que eles tenham muito orgulho na mãe, também que cresçam, quando chegarem aqui à fase adulta, que eles próprios também que sejam assim, né? Que tragam esse foco, essa forma honesta, verdadeira de estar na vida, profissionalmente e pessoalmente. Sejam boas pessoas, acima de tudo, sim. E eu pratico, sabes, isto motiva-me. Fazeres bem, não é? Não é só porque fica bem na fotografia, pelo contrário, é o tratares bem o porteiro, não é? Olha, ainda hoje de manhã estávamos a conversar sobre isso aqui no escritório, é tratar bem o porteiro como tratar bem o CEO, sabes? Isso é uma coisa muito bonita nos meus dias, sabes? São alegres, são leves, isso motiva-me imenso e volto sempre ao centro quando não estou tão bem, porque é uma utopia, não é? Dizer que estamos sempre bem, não estamos, e como é óbvio, também tenho as minhas fragilidades, também tenho as minhas inseguranças, e por muita, sabes, por muita experiência que se tenha, vamos ter sempre aqui questões e até acho que nos fazem, sabes, as borboletas no estômago, que nos fazem aqui mover e querer fazer melhores. Portanto, quando isso acontece, centro-me sempre nesse foco em fazer bem, em ser genuína, trazer essa honestidade à minha forma de estar. Minha querida Raquel, foi um gosto tremendo ter-te aqui, não é comunicar que nos entendemos, pelo respeito grande que tenho por ti, pelo teu projeto, enfim, pela tua forma de estar e de ser enfim, na vida profissional e pessoal. Quanto a si, obrigada por ter assistido a este episódio até ao fim. Se gostou, partilhe, acompanhe, subscreva. Fico mesmo aqui a aguardar o seu feedback e até à próxima. Obrigada por me ter feito companhia e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!